Você sabia que existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você, neste exato momento? Uma batalha entre sua carne e o Espírito Santo que pode determinar o destino eterno da sua alma. Permita-me falar com a autoridade das Escrituras sobre uma realidade que muitos preferem ignorar. Há uma guerra acontecendo dentro de cada cristão verdadeiro. Uma batalha tão real quanto o ar que respiramos, porém invisível aos olhos naturais. O grande pregador Charles Spurgeon uma vez declarou: "A vida cristã é uma guerra constante. Aquele que não luta não é soldado de Cristo." Estas palavras ecoam com tremenda verdade em nossos corações hoje. Spurgeon compreendeu o que muitos em nossa geração parecem ter esquecido: que ser cristão não é apenas uma decisão momentânea, mas um combate diário. Paulo nos adverte em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui está a guerra secreta de que falo. Esta não é uma batalha opcional, meus queridos, é a realidade de todo aquele que nasceu de novo. Spurgeon frequentemente ensinava que o coração humano é um campo de batalha onde dois exércitos se enfrentam constantemente. De um lado, temos nossa natureza pecaminosa, persistente e rebelde. Do outro, o Espírito Santo de Deus, santo e transformador, buscando nos moldar à imagem de Cristo. Muitos cristãos vivem frustrados, perguntando-se por que ainda lutam com pensamentos impuros, com palavras ásperas, com atitudes egoístas. A resposta está aqui. Você não está lutando apenas contra hábitos ou circunstâncias. Você está no meio de uma guerra espiritual real, onde sua alma é o território disputado. Esta guerra não é sinal de fraqueza espiritual, mas evidência de que você pertence verdadeiramente a Cristo. Como disse Spurgeon, somente os vivos lutam, os mortos não conhecem conflito. Se você sente essa tensão, essa luta interna, regozije-se. É prova de que o Espírito Santo habita em você. Mas atenção, queridos irmãos, reconhecer a guerra é apenas o primeiro passo. Precisamos aprender a lutar com as armas certas, na força certa, com a estratégia certa. Do contrário, viveremos derrotados, quando Cristo já nos deu a vitória. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que irão fortalecer sua caminhada cristã. E não se esqueça, no primeiro comentário fixado, você encontrará o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Este material foi preparado especialmente para ajudar você a vencer essa guerra espiritual através de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Para compreendermos verdadeiramente esta guerra, precisamos conhecer nosso inimigo interno. A Bíblia chama de carne não apenas nosso corpo físico, mas toda a nossa natureza pecaminosa que permanece em nós mesmos após o novo nascimento. Romanos 7,18 nos revela uma verdade dolorosa, mas necessária. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo, meu grande apóstolo, reconhecia essa realidade em si mesmo. A carne é astuta, meus amados. Ela não sempre se manifesta através de pecados grosseiros que todos podem ver. Muitas vezes, ela se disfarça de religiosidade, de zelo, até mesmo de serviço a Deus. Quantos não têm servido ao Senhor com motivações carnais, buscando reconhecimento, posição ou vantagem pessoal? Esta natureza corrupta em nós odeia a santidade. Ela resiste a cada movimento do Espírito Santo em nossos corações. Quando o Espírito nos convida à oração, a carne sussurra sobre 1000 outras prioridades. Quando o Espírito nos chama ao perdão, a carne grita por vingança e justiça própria. Observe como isso acontece em sua vida diária. Você sente o impulso divino para ser generoso com alguém necessitado, mas imediatamente surge o pensamento sobre suas próprias necessidades futuras. Você é movido a pedir perdão por uma palavra áspera, mas sua carne se levanta argumentando que você estava certo, que a outra pessoa mereceu. A carne também usa nossas feridas do passado como armas contra o Espírito.
Ela transforma mágoas legítimas em fortalezas de amargura. Converte decepções naturais em muros de desconfiança que impedem a obra transformadora de Deus em nossos corações. Mas aqui está uma verdade libertadora. A carne já foi crucificada com Cristo. Gálatas 5:24 declara: "E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. O problema não é a existência da carne, mas nossa ignorância sobre como lidar com ela. Muitos cristãos tentam negociar com a carne, fazer acordos, dar-lhe pequenos prazeres esperando que ela se aquiete. Isso é como alimentar um leão esperando que ele se torne manso. A carne deve ser tratada como o que ela é, inimiga declarada de Deus. Ela não pode ser reformada, educada ou domesticada. Ela deve ser mantida na cruz, considerada morta diariamente, para que o Espírito Santo possa manifestar a vida de Cristo através de nós. Romanos 8:13 nos ensina: "Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis." Esta é nossa escolha diária: alimentar a carne ou crucificá-la, ceder ao Espírito ou resistir a ele. Agora, meus queridos irmãos, deixem-me falar sobre nosso grande aliado nesta guerra espiritual. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência divina. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que veio habitar em nossos corações no momento da salvação. Jesus prometeu em João 14:16-17: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo é nosso Consolador, nosso guia, nosso santificador. Ele não veio para tornar nossa vida mais difícil, mas para nos capacitar a viver de forma que agrade a Deus. Cada impulso santo que sentimos, cada desejo de orar, cada anseio por santidade, vem diretamente dele. Mas aqui está algo profundo que muitos não compreendem. O Espírito Santo é sensível. Efésios 4:30 nos adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Sim, é possível entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Quando resistimos aos seus impulsos santos, quando escolhemos deliberadamente o caminho da carne, quando endurecemos nosso coração às suas correções, nós o entristecemos. E um espírito entristecido não opera com a mesma liberdade em nossa vida. Pense em sua própria experiência. Lembra-se de momentos quando sentia a presença de Deus de forma tão real que as lágrimas brotavam naturalmente? Quando a oração fluía como um rio e a palavra de Deus queimava em seu coração? Isso era o Espírito Santo operando livremente em você. Mas também há momentos de frieza espiritual, quando a oração parece mecânica e a leitura bíblica não toca seu coração. Frequentemente isso acontece quando temos entristecido o Espírito através de escolhas carnais repetidas. O Espírito Santo trabalha como um jardineiro divino em nossa alma. Ele planta sementes de justiça, rega com sua graça, poda o que não produz fruto santo. Mas quando resistimos constantemente ao seu trabalho, é como construir muros ao redor de nosso jardim espiritual. Gálatas 5:22-23 nos mostra o fruto que ele deseja produzir. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este não é resultado de esforço humano, mas da livre operação do Espírito em nós. A questão não é se o Espírito Santo é poderoso, ele é todo-poderoso. A questão é se nós o estamos permitindo trabalhar livremente em nossos corações, ou se estamos construindo barreiras através de nossa teimosia e rebeldia. Romanos 8:14 declara: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Ser guiado pelo Espírito não é passividade, mas cooperação ativa com seus impulsos santos. Meus amados, como podemos reconhecer quando esta guerra está acontecendo em nossos corações? Há sinais claros,
manifestações evidentes desta batalha entre a carne e o espírito que todo cristão sincero precisa identificar. O primeiro sinal é a inconsistência espiritual. Um dia você está em chamas por Deus, orando com fervor, lendo a Bíblia com sede. No dia seguinte, sente-se frio, distante, como se Deus estivesse em outro planeta. Esta montanha-russa espiritual não é normal, é evidência da guerra interna. Tiago 1:8 descreve bem esta condição. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando nossa carne está em conflito aberto com o espírito, tornamo-nos instáveis, ora santo, ora carnal. Outro sinal evidente é a luta com pensamentos que sabemos serem contrários à vontade de Deus. Paulo descreve isso em Romanos 7:15. Por quê? O que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Quantos de vocês se identificam com esta declaração? Você quer amar, mas sente ira brotando em seu coração. Deseja perdoar, mas a amargura sussurra justificativas para manter o ressentimento. Quer ser generoso, mas a avareza argumenta sobre segurança futura. Esta é a guerra acontecendo em tempo real. A resistência à correção divina é outro sinal. Claro, quando alguém nos confronta amorosamente sobre um erro, nossa primeira reação carnal é defensiva. Justificamos, culpamos circunstâncias, apontamos falhas alheias. Mas o Espírito Santo sussurra humildade e arrependimento. Provérbios 27:6 nos ensina: fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A carne odeia a correção, mas o Espírito a recebe como oportunidade de crescimento. Há também a batalha durante momentos de adoração. Você tenta se concentrar em Deus, mas 1000 pensamentos carnais invadem sua mente. Preocupações financeiras durante o louvor, planejamento da semana durante a oração, julgamentos sobre outros irmãos durante a pregação. Esta não é coincidência, meus queridos. É a carne lutando contra o Espírito, tentando roubar os momentos sagrados de comunhão com Deus. Ela sabe que é nesses momentos que o Espírito Santo mais opera em transformação. A procrastinação espiritual também revela esta guerra. Você sabe que deveria orar mais, ler mais a Bíblia, testemunhar mais, servir mais. O Espírito constantemente o impulsa nessas direções. Mas sempre há algo mais urgente, sempre uma desculpa válida para adiar. Marcos 14:38 nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa parte espiritual regenerada deseja agradar a Deus, mas nossa carne encontra 1000 razões para procrastinar. Finalmente, há a frustração com nosso próprio crescimento espiritual. Queremos mudança instantânea, mas a santificação é processo. A carne quer desistir quando não vê progresso imediato, mas o Espírito nos ensina paciência e perseverança. Filipenses 1:6 nos encoraja: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Agora preciso alertá-los sobre as estratégias astutas que nossa natureza carnal usa para vencer o Espírito Santo em nossos corações. A carne não é apenas rebelde, ela é estratégica, calculista e conhece nossas fraquezas melhor que nós mesmos. A primeira estratégia da carne é a gradualidade. Ela raramente nos convida para pecados grosseiros de imediato. Ao contrário, ela trabalha como a erosão que lentamente corrói a rocha mais sólida. Um pensamento impuro tolerado hoje, uma palavra áspera justificada amanhã, uma oração negligenciada depois de amanhã. Hebreus 3:13 nos adverte: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado opera através de pequenas concessões diárias. A segunda estratégia é a comparação. Quando o Espírito Santo nos convence de algum pecado, a carne imediatamente aponta para outros que são piores. Pelo menos eu não faço isso. Fulano é muito pior que eu. Olha como aquele irmão se comporta.
Essa comparação nos impede de lidar honestamente com nossa própria necessidade de arrependimento. Lucas 18:11 registra a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esta é a voz da carne tentando justificar-se através da comparação. A terceira estratégia é a religiosidade sem vida. A carne pode até aceitar certas práticas religiosas, desde que não haja verdadeira transformação do coração. Ela prefere uma oração mecânica a uma comunhão genuína, um culto formal a uma adoração sincera, conhecimento bíblico intelectual a obediência prática. Mateus 15:8 denuncia isso. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A carne pode imitar espiritualidade, enquanto mantém o coração rebelde. A quarta estratégia é o vitimismo espiritual. Quando confrontada pelo espírito, a carne rapidamente assume o papel de vítima. Ninguém me compreende. Eu sempre tento, mas nunca consigo. Deus não me ajuda como ajuda os outros. Essa mentalidade de vítima impede o arrependimento genuíno e a mudança real. A quinta estratégia é a ocupação excessiva. A carne nos mantém tão ocupados, mesmo com coisas boas, que não temos tempo para ouvir a voz suave do Espírito Santo. Trabalho, família, ministério, responsabilidades, tudo se torna tão urgente que a comunhão com Deus fica para quando houver tempo. Jesus repreendeu Marta em Lucas 10:41-42. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A carne prefere ativismo à intimidade com Deus. A sexta estratégia é o desencorajamento após quedas. Quando pecamos, o Espírito Santo nos convida ao arrependimento e restauração. Mas a carne sussurra: você sempre falha. Deus já está cansado de você. Você nunca vai mudar mesmo. Esse desencorajamento nos afasta da cruz onde há perdão. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A carne odeia que lembremos desta promessa. Meus queridos irmãos, chegamos ao ponto mais crucial desta mensagem: como vencer esta guerra que se trava em nossos corações. A vitória não é apenas possível, ela já foi conquistada por Cristo e está disponível para cada um de nós hoje mesmo. A primeira arma em nossa batalha espiritual é a Palavra de Deus. Efésios 6:17 chama-a de espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu cada investida do diabo citando as Escrituras. Está escrito foi sua resposta a cada tentação. A palavra de Deus não é apenas informação, ela é poder transformador. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando escondemos a palavra em nosso coração, ela se torna munição contra os ataques da carne. A segunda arma é a oração constante. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Isso não significa estar sempre de joelhos, mas manter comunhão contínua com Deus. Quando sentimos os impulsos carnais se levantando, corremos imediatamente à presença de Deus. A oração é como um alarme de emergência que acionamos no momento da tentação. Senhor, ajuda-me agora. Pai, dá-me forças para resistir. Estas orações rápidas, mas sinceras, conectam nosso coração ao poder do alto instantaneamente. A terceira arma é considerarmos-nos mortos para o pecado. Romanos 6:11 nos ensina: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é mais que um exercício mental, é uma declaração de fé baseada na realidade espiritual. Quando a carne sussurra suas tentações, respondemos: eu já morri para isso na cruz com Cristo. Essa voz não é mais minha verdadeira identidade. Considerarmos-nos mortos não é fingimento, é reconhecimento do que Deus já fez por nós. A quarta arma é andarmos no Espírito diariamente.
Gálatas 5,16 promete: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito significa estar sensível aos seus impulsos, obedecer aos seus direcionamentos, buscar sua orientação em cada decisão. Isso inclui começar cada dia pedindo ao Espírito Santo para nos encher, para nos guiar, para nos dar forças. Não assumimos que automaticamente andaremos no Espírito. Buscamos isso intencionalmente, conscientemente. A quinta arma é a comunhão com outros cristãos maduros. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Quando lutamos sozinhos, a carne tem vantagem, mas quando caminhamos com irmãos que também buscam santidade, encontramos encorajamento, correção, amorosa e força para perseverar. O ferro afia o ferro, como diz Provérbios 27, 17. A sexta arma é lembrarmos constantemente da cruz de Cristo. Ali nossa carne foi crucificada, ali nossa vitória foi garantida, ali nosso pecado foi pago completamente. Quando meditamos no sacrifício de Jesus, nosso coração se enche de gratidão e nossa vontade se fortalece para agradar aquele que tanto nos amou. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim desta guerra. Ela continuará até o dia em que virmos nosso Senhor Jesus face a face. Porém, agora vocês conhecem a realidade do conflito e possuem as armas para vencer. Lembrem-se, esta guerra não é sinal de fraqueza, mas evidência de vida espiritual. Não se desencorajem quando sentirem a tensão. Ela confirma que o Espírito Santo habita em vocês e está operando transformação. A vitória já foi conquistada no Calvário. Cristo venceu por nós e em nós. Nossa parte é cooperar com o Espírito Santo, usando as armas que Ele nos deu, mantendo nossos olhos fixos em Jesus. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Suas almas foram abençoadas, tenho certeza. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros que precisam desta palavra. Comentem abaixo como Deus falou com vocês através desta mensagem. E não se esqueçam, no primeiro comentário fixado está o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Um material que os ajudará tremendamente nesta jornada de vitória espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Deus os abençoe ricamente.